Arcane conseguiu valorizar muito as histórias dos personagens introduzidos na série, e por essa ser a última temporada, paramos para pensar em quais personagens teriam histórias que poderiam conquistar o público, assim como a Vi, a Jinx e todo o resto do elenco. Afinal, o LoL tem quase 170 personagens e temos certeza de que esses 4 que separamos serão um sucesso tão grande quanto Arcane. Suas mentes não podem suportar o que os meus olhos presenciaram. Antes de ser considerado como o mago mais habilidoso de Runeterra, Ryze era um jovem aprendiz do mestre Tyros, membro de uma antiga ordem responsável por reunir e proteger os artefatos mais perigosos de Runeterra. Mas quando o conhecimento das runas globais se espalhou pelo mundo, e mesmo sem entender do que exatamente elas eram capazes, todos pensavam em uma coisa só: armas. Não demorou muito para que a primeira catástrofe acontecesse e desse início às Guerras Rúnicas. E logo onde, né? Noxus, terra natal de Ryze. Depois de várias tentativas de buscar a paz, não tiveram escolha a não ser testemunhar aquilo de perto. Ryze teve que ver de perto todo aquele lugar que um dia chamou de lar virar apenas um buraco sem vida. Com o passar do tempo em busca dessas runas, Ryze percebeu seu mestre cada vez mais distante. E depois de confrontá-lo, Ryze descobre que Tyros tinha posse de não só uma runa, mas 2. Ryze acaba não tendo outra opção a não ser matá-lo. Caralho, escrevi Ryze umas 2 vezes. Ele tá Ryze pra um caralho. E ele percebeu que não poderia confiar em nenhuma pessoa a não ser ele em manter essas runas em segurança. Ryze é considerado por muitos o personagem principal pelas pessoas que acompanham a história do LoL. Não por ele ser o mocinho, o herói ou algo do tipo. Ele é um dos principais personagens que compreendem o perigo das runas globais, presenciando a primeira destruição, o início da guerra e as consequências que elas trazem ao cair nas mãos erradas. Todas essas experiências fez com que Ryze pusesse um objetivo em sua vida, mesmo que isso significasse que ele terá de tomar as decisões mais difíceis, como precisar matar um antigo amigo ou abandonar um vilarejo desesperado por ajuda. Mas ele sabe que essas mortes não se comparam com o tamanho da catástrofe que essas runas podem causar em mãos erradas. Além de ser uma oportunidade de apresentar melhor as magias e o mundo de Runeterra, Ryze é um personagem que tem ligação com vários outros personagens de diferentes regiões como Brand, Nasus, Kalista, Miss Fortune e Sona. Seria um bom ponto de partida para as futuras histórias sem que precisassem alterar como tiveram que fazer com a chegada de Arcane. Por exemplo, como Victor, Orianna e etc. Estas correntes não podem me impedir. Zeref nasceu em uma cidade no meio das terras de Shurima chamada de Nerizame. Ele não foi nomeado ao nascer, já que era filho de 2 escravos e naquela época era ilegal o escravo ter um nome. Mas apesar de tudo isso, seus pais ainda conseguiram ensiná-lo a ler e escrever, assim como matemática e história, acreditando que algum dia esse conhecimento faria ter uma vida melhor. Seu pai acabou sendo vítima de um acidente e ficou aleijado durante uma escavação para construir uma estátua dedicada ao cavalo favorito do imperador, e foi abandonado para morrer lá mesmo. Depois disso, a sua mãe implorou para um arquiteto renomado levar o garoto como aprendiz. O arquiteto, vendo que o rapaz tinha potencial, aceitou a proposta e o levou. Enquanto ele fazia alguns trabalhos numa biblioteca em Shurima, ele acaba encontrando um dos filhos do imperador, chamado de Azir. O garoto compartilhou seu conhecimento com o jovem príncipe e a partir disso eles se tornaram amigos. E é nesse momento também que Azir nomeia Zeref, cujo nome significa aquele que compartilha. Azir fez com que Zeref virasse seu assistente pessoal. Com o tempo, o laço entre eles foi se fortalecendo, até que um dia um grupo de assassinos atacaram uma caravana real e o Zeref consegue salvar o Azir, mas todos os irmãos dele morrem. E agora, mais perto de se tornar o imperador, Azir prometeu que se ele fosse coroado, ele libertaria todos os escravos para que os dois vivessem como irmãos. O imperador fica furioso com a notícia da morte de seus filhos e por Azir ser o único sobrevivente, já que ele era o seu filho menos favorito e ele acreditava que ele não era digno de ser o seu sucessor. Por isso ele começou a tentar ter novos filhos. E um tempo depois, Zeref foi promovido à mão direita do príncipe e isso lhe deu acesso a escrituras proibidas contendo conhecimento sobre magia negra. Zeref usou isso para amaldiçoar a imperatriz, para que ela não pudesse dar luz ao sucessor, até chegar a um ponto de ele ter que matá-la, matando o imperador junto e culpando os magos de regiões que foram conquistadas por Shurima. Agora como imperador, Azir teve um governo longo e próspero. Zeref cobrou Azir de sua promessa, mas foi repreendido com a justificativa de que libertar os escravos naquele momento iria levar Shurima à sua ruína. E revoltado por essa traição, Zeref começa a bolar um plano para tomar Shurima sob seu controle. Zeref acaba fazendo a cabeça de Azir para que ele passasse por um ritual de ascensão, que o daria poderes divinos. E no dia da ascensão de Azir, ele revela a Zeref que ele libertará todos os escravos depois do ritual, mas os planos de Zeref já haviam ido longe demais. Então ele invade o altar e assassina Azir, roubando todo o poder do disco solar para ele
e causando a destruição do Império Shurimani. E em uma tentativa de contê-lo, 2 irmãos ascendidos, chamados Nasus e Renekton, o prenderam em um sarcófago mágico para que ele não pudesse se transformar completamente, mas já era tarde demais. Zeref agora era um ser de pura energia arcana. Os 3 batalharam e isso culminou com Renekton se sacrificando para ser selado na tumba dos imperadores junto a Zeref. E séculos depois, Zeref foi libertado por uma aristocrata noxiana que estava em busca do poder ancestral que levou Shurima à sua glória. E agora livre, ele reconquistou sua cidade natal, enquanto tenta entender todas as mudanças no mundo desde que ele foi selado e deseja com que todos os mortais o adorem, já que agora ele é um deus. E o Zeref é interessante justamente por conta de toda essa história de um garoto que teve um passado horrível e foi corrompido pela ambição e pelo poder, mesmo que no começo ele tivesse um objetivo nobre. Toda essa dinâmica com o Azir e o fato da história dele se passar durante o antigo Império de Shurima já é o suficiente, porque isso abre portas para explorar outras coisas depois, como a abertura do vazio ou a Guerra Darkin. Eu não sou um traidor, sou a essência de Demacia! Vindo de uma família humilde e totalmente obediente ao reino, seus pais pedem para que Sylas se entregue após descobrirem que ele era um dos afligidos por poderes mágicos que Demacia tanto teme. Mas sua magia era diferente e muito útil para o sistema. Sylas era capaz de identificar outros magos que viviam entre a população, e pela primeira vez ele se sentiu útil e com um futuro promissor, mas isso não duraria muito tempo. Sylas não só podia ver magia entre os pobres, mas também nas pessoas de mais poder e influência que se consideravam acima da lei, e essa hipocrisia começou a causar dúvidas em sua cabeça. Numa busca por um suposto mago, Sylas se depara com uma garotinha e, para protegê-la dos caçadores, acaba descobrindo mais um talento seu: ele absorve magia. Uma forte energia acabou causando uma explosão, resultando na morte das pessoas ali, inclusive seu mentor. Então Sylas foi condenado à prisão perpétua. 15 anos depois, Lux, da família Estimaguarda, que tem servido por gerações como protetores dos reis de Demacia, começa a visitá-lo em busca de conhecimento sobre como controlar a magia. Em troca, ela contava sobre os acontecimentos do mundo fora da cela e também trazia livros que ele pedia, e com o tempo os dois foram criando um laço especial. Através de cuidadosa manipulação, Sylas a convenceu a contrabandear um item proibido para dentro de sua cela: os manuscritos originais do grande escultor Durand, detalhando seu trabalho com a Petricita. A obra revelava todos os segredos da substância, mas ele descobriu que ela não suprimia a magia, e sim a absorvia. E para sair dali, ele só precisava de uma fonte de magia, e por sorte, ele tinha bem ali. Porém, Lux nunca mais o visitou. Sua família descobriu sobre as visitas e decretou a execução de Sylas. No patíbulo, Lux pede por piedade, mas é ignorada. E na hora que o executor se prepara, Lux abraça Sylas. E com esse abraço, a magia de Lux fornece energia suficiente para que Sylas se liberte das correntes, causando uma grande destruição ao redor e poupando a vida dela. A continuação dessa história é contada em The Mage Seeker. Porém, se ela já foi apresentada em outro tipo de mídia além do site do LoL, por que incluir nesse vídeo? A história de Sylas traria mais atenção não só a ele, mas também a região de Demacia e seus personagens. Lux, por exemplo, é uma das mais populares do LoLzinho, e sua relação com Sylas daria para um romance clichê mais interessante. Queen e Vayne, na minha opinião, poderiam ter suas histórias refeitas, e se ver o Victor dizendo a gloriosa evolução já foi pica, imagina o Garen gritando: Demacia! Desafie as trevas, encontre a verdade. Zed, originalmente batizado como Govos, nasceu em uma família pobre e foi abandonado pelo seu pai. Quando tinha por volta de 10 anos, ele serviu no monastério Tanju, lar da Ordem Kinkou, que resumidamente é uma organização em Ionia que tem como missão preservar o equilíbrio entre o mundo físico e espiritual. E enquanto ele esfregava o chão e lavava as louças, ele sonhava em um dia ser recrutado como aprendiz da Ordem, até que esse dia chegou. Ele chamou a atenção de um mestre chamado Kusho, que testou as habilidades de Govos contra o seu filho, Shen, o recrutando depois de ver potencial nele. Agora, fazendo parte da Ordem Kinkou, Govos, Kusho e Shen acabaram se deparando com um massacre que acabou afetando a mente dos três. Govos ajudou o povo da Vila Alvejada, tratando os feridos, e após uma lição de seu mestre, ele é escolhido como seu sucessor, e lhe é dado um novo nome: Uzan. Mas apesar desse momento entre os dois servir como um consolo para ele e para reforçar a ideia de que ele tá no caminho certo, toda essa situação acaba traumatizando ele. Eles continuaram investigando essa ameaça demoníaca para no fim descobrirem que aquilo tudo era obra apenas de um homem chamado Jin. E ao capturarem ele, Uzan queria matá-lo para que pudessem dar fim a todo o sofrimento que ele causou e que ainda pode causar, mas Mestre Kusho o impede, fazendo com que Uzan fique revoltado com essa filosofia de equilíbrio acima de tudo. Depois disso e do começo da invasão noxiana em Ionia,
o Zan começa a questionar os métodos do seu mestre. Tempo depois, o Zan encontrou nas catacumbas do templo um artefato contendo uma magia proibida que o daria poder sobre as sombras. Ele propôs usar essa magia contra as tropas de Noxus, mas Kusho recusou. Então ele abandonou a Ordem Kinkou e criou a Ordem das Sombras. Mais tarde, agora conhecido como Zed, ele retorna ao templo exigindo o artefato, mas Kusho tenta convencê-lo de que o artefato deveria ser destruído, e então eles entram no templo. E alguns minutos depois, Zed retorna com um artefato em uma mão e a sua lâmina ensanguentada na outra. E agora, ele e sua ordem lutam para proteger Ionia de ameaças externas, fazendo tudo ao seu alcance para juntar poder suficiente para isso. O Zed é um dos personagens mais populares do LoLzinho, e a história dele, juntamente com outros personagens de Ionia, é interessante justamente por se passar durante um momento icônico, nesse caso, a guerra entre Ionia e Noxus. E abordar o passado dele com o Jin, o Shen e o Mestre Kusho, e tudo que leva ele a ter esse papel de justiceiro em Ionia junto com a Ordem das Sombras, pode surpreender muita gente, já que as motivações do Zed são mais complexas do que ela parece ser. E lembrando também que aqui a gente fez um resumo da história dele, e isso sem abordar os quadrinhos, já que a gente acha que é uma história que vale a pena conhecer e a gente não quer estragar a experiência de quem quer ler. Então, se você se interessar, ela é bem curtinha e você pode ler todos os capítulos de graça. O link para os quadrinhos vai estar na descrição. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre as outras regiões do mundo do LoL, a gente fez um vídeo resumindo tudo aqui, tá? É só clicar aqui na tela. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo futuramente, beleza? Valeu!